Olá, começou o Hashtag Educa de hoje, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E o tema é um tema polêmico para algumas pessoas, mas é de extrema importância. Prova Brasil. E aí, chegaram os resultados. Como é que a sua escola interpreta esses dados? Será que a gente pode ter um diagnóstico de como anda a nossa escola, a sua escola? Então vem para cá, participe, coloque aí nos posts. A gente não está ao vivo hoje, excepcionalmente, mas isso não te impede de participar. Coloque as suas opiniões, as suas experiências nos posts que a gente vai responder, tudo acompanhando sempre a sua participação. E para falar sobre esse tema, Prova Brasil, e agora, o que a gente faz com os resultados? O Hashtag Educa de hoje convidou o professor Márcio da Costa, que é professor de Sociologia da Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e assessor especial da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Márcio. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Flávio, obrigado a Multirio por essa oportunidade de estar conversando sobre esse assunto interessante e polêmico, né? E a gente tem uma boa notícia para te dar. Ele é o novo diretor da Escola de Formação do Professor Carioca, Paulo Freire. Então, a gente vai poder contar com toda a experiência em estudos de políticas públicas para a educação, de análises, né, dessa área toda de educação pública, que faz parte da sua linha de pesquisa, sua trajetória acadêmica por bastante tempo, né? Sim, estou animado com essa aventura nova, né? Vamos ver onde nós vamos. Essa é uma tarefa enorme, né? São muitos milhares de professores na rede, mais o pessoal não docente também, né? São muitos milhares. Total em torno de 60 mil pessoas, né? Então é uma tarefa muito desafiadora. Estou bem animado para encarar. Que bom, sucesso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para a gente começar a conversa de hoje, vamos tentar desmistificar. O que é a Prova Brasil? A Prova Brasil é uma coisa muito simples, é uma iniciativa que não é uma iniciativa apenas do Brasil, muitos países fazem isso. Aliás, no Brasil, muitos estados, alguns municípios também fazem, que é uma tentativa de fazer uma avaliação, né, do sistema educacional. Ela não é uma avaliação individual de estudantes, né? Ela é uma avaliação que só te permite observar os resultados, analisar os resultados de maneira agregada, ou seja, quando você junta um número razoável de estudantes fazendo a prova. Ela é aplicada em algumas séries apenas e com um intervalo de tempo, no caso da Prova Brasil, a cada 2 anos, né? Bom, isso as pessoas em geral sabem, né? Existe uma métrica específica da Prova Brasil, ela promove resultados, ela proporciona resultados que funcionam numa escala que a escala a gente não é habituado com ela, né? Nós somos habituados com a nota na escola indo de 0 a 10 ou de 0 a 100, né? A Prova Brasil varia mais ou menos, hipoteticamente, entre 100 e 500. A tentativa é botar todos os estudantes, ela faz parte, na verdade, de um sistema de avaliação nacional que envolve tanto o ensino fundamental, mas também envolve o ensino médio. No ensino médio não é exatamente a Prova Brasil, é uma outra coisa, eu não vou dar ênfase a ela aqui agora, mas a ideia é que você pode colocar os estudantes todos numa mesma escala de medida, supondo-se, obviamente, que os de 9º ano vão estar acima dos de 5º, os de 3º do ensino médio vão estar acima dos de 9º. Isso é a ideia é essa, ela é uma grande avaliação de sistema, é uma avaliação da oferta educativa que se faz para a nossa população. Essa é a ideia mais genérica dela, né? Só para as redes públicas? Só redes públicas, né? Há uma amostra de redes privadas também, tudo, mas ela é concentrada na República. Ela hoje é desde 2005, né? A Prova Brasil desde 2005, ela é de aplicação universal nas redes públicas, né? Todos os estudantes matriculados naquelas séries que fazem a Prova Brasil, que comparecerem no dia, vão ser testados. Agora, os professores têm críticas, né? Uma parte dos professores não gostam da Prova Brasil, tem críticas à avaliação porque acha que homogeneiza os resultados, homogeneiza a realidade da escola e que não é bem assim. Quais são essas principais críticas em relação à Prova Brasil?
Eu acredito que as críticas, elas estão associadas, pelo menos em parte, a um conhecimento precário do objetivo dessa avaliação. É alguma coisa que já está existindo já há algum tempo, então esse pouco conhecimento vai se dissipando um pouco, mas as críticas principais se concentram ao fato dela ser uma avaliação externa, né? Ou seja, ela não faz parte daquilo que é uma avaliação como parte do processo pedagógico, né? Um professor avalia seus alunos regularmente, né? E isso funciona como uma espécie de uma retroalimentação para as suas decisões, né, pedagógicas e tudo, pelo menos deveria funcionar assim, né? A avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem. Esse tipo de avaliação não tem essa natureza, a natureza é diferente, portanto ela exige um aplicador externo, ela exige um tipo de teste, um tipo de prova que cobre um conteúdo ou cobre um conjunto de habilidades e de conhecimentos que vão além e aquém daquilo que uma série específica estuda, né? Então, por exemplo, um aluno de 5º ano vai responder questões que estão bem acima daquilo que era esperado que ele fosse apto a responder. Assim também vai responder algumas um pouco abaixo, de 9º ano idem. Então, mas isso não é um erro, isso é uma correção de que você precisa botar. Como existe uma variedade grande de estudantes, né? Tanto de estudantes quanto de escolas, quanto de ofertas escolares, né? É necessário que essa grande extensão de conhecimentos e habilidades que está sendo avaliado possa cobrir toda a variedade que é possível ou que é esperada de ser encontrada nessa grande diversidade de escolas e de pessoas, né? Por isso, ela precisa de um teste. Na verdade, ninguém faz um teste inteiro da Prova Brasil, né? A bateria de itens que compõem o teste, isso é uma coisa importante, porque assim, na mesma sala, na mesma turma, né, muitas pessoas farão testes completamente diferentes uns dos outros, né? Porque, na verdade, o conjunto de itens que seria necessário ou que é utilizado para ver em português e matemática, que são as disciplinas tratadas, né, que são necessárias para você ter um panorama de como está andando aquele aglomerado de estudantes, aquele conjunto de estudantes ou de escolas, ele envolve um número elevado de questões, né? Bem elevado de questões. Na faixa dos 100 itens, mas perto disso, não chega a isso, mas aproximadamente isso para cada disciplina, né? Então, ele vai acabar, cada estudante faz um pedaço disso apenas. Porque como o objetivo não é ver o resultado individual de cada estudante, mas de um grupo deles, né, essas provas se organizam em cadernos diferentes, cada caderno contém itens diferentes, em ordens diferentes e tudo mais. Então, isso gera uma estranheza, né? A pessoa que aplica é uma pessoa estranha, o conteúdo, né, o que cai na prova, né, não é alguma coisa que está associado diretamente àquela série que está sendo testada, né? Os resultados saem muito depois, porque o processo ainda que a gente tem aqui no Brasil, como essa coisa não é feita de forma informatizada ainda, né? O processo de geração dos resultados é um processo bastante lento, tem que ser submetido a muita crítica no sentido de análise cuidadosa e tudo, né? O que faz com que o resultado saia muito tempo depois. Quando o resultado sai, os estudantes não estão nem mais naquela série, muitos não estão nem mais naquela escola, né? Então isso gera um conjunto de dúvidas, um conjunto de incompreensões também, que são admissíveis, né? Que são razoáveis, mas que a gente tenta esclarecer um pouco. Assim, ninguém tem uma nota, o estudante tem uma nota, mas é até bom que ela não seja divulgada, porque essa nota tem pouco significado individualmente, né? Usando um termo um pouco mais técnico, ela tem um erro muito elevado no nível individual. Ela começa a ficar mais justa conforme você agrupa para que você tenha cobertos aquele conjunto de itens que foram perguntados em cada disciplina. Considerando as diferenças regionais e considerando todas as questões subjetivas, né, que enfim, fazem parte dessa discussão,
É preciso que a gente tenha uma avaliação desse tipo para, pelo menos, ter um traçado do básico que está sendo dado para o país inteiro, para os brasileiros como um todo, não é isso? Sim, tem a ver com uma concepção de que nós temos direito a uma educação, né, e que essa educação deve nos proporcionar os meios de alcançarmos autonomia na vida e tudo mais. Só que isso precisa ser medido, precisa ser registrado, né? Ter um direito abstratamente não significa que esse direito está sendo exercido, né? Na verdade, nós não temos apenas um direito à matrícula na escola, nós temos direito a aprender na escola, né? Aprender coisas significativas, dominar os conhecimentos que são importantes, que são fundamentais para todos os indivíduos, para todos os cidadãos, né? Então, isso gera a necessidade de que você precise aferir se esses direitos estão sendo cumpridos. Os resultados no Brasil são resultados que nos deixam muito preocupados, em geral, né? Os últimos resultados trouxeram que tipo de preocupação? Os resultados, não só os últimos, os resultados no Brasil nos colocam numa posição que o desempenho observado, né, nas provas de português e matemática é bastante aquém, de maneira geral. É claro que isso tem uma imensa variação, mas é bastante aquém daquele que seria o desejado, né? Há algumas melhorias observadas, especialmente no final do primeiro segmento, no 5º ano e tudo, e o segundo segmento, lá no final do 9º ano, anda meio de lado, né? Não há uma melhoria muito expressiva e tudo. Isso, de certa forma, ajuda a diagnosticar problemas importantes nos nossos sistemas educacionais, né? Esses problemas têm a ver com a oferta de educação que estamos fazendo no Brasil, na verdade. E sem a condição de uma capacidade de leitura e escrita de mundo, a gente não se comunica direito, a gente tem uma desvantagem gigantesca, né? Assim, a Prova Brasil, ela não mede apenas essa aptidão muito elementar de leitura e de escrita e de domínio das habilidades matemáticas mais básicas, né? Ela vai além disso, né? Mas muitos dos nossos estudantes, uma parcela muito expressiva dele, estão abaixo daquilo que seria o mínimo necessário, né? Por exemplo, nessa área de domínio, né, com fluência da língua, isso realmente é alguma coisa bastante preocupante, né? Há muito o que fazer nessa direção. Por que a Prova Brasil pode ser considerada um instrumento que incentiva a qualidade do ensino? Ela incentiva, ela não é um incentivo direto, vamos dizer assim, né? Ela pode vir a ser um incentivo, né? Há um outro estudo que mostra que a aplicação de sistemas de avaliação, a Prova Brasil ou algum outro de sistemas de avaliação desse tipo, em grande escala, externos e tudo, tende a ter algum impacto positivo no aprendizado. Talvez porque ele desencadeie uma certa reação, de dizer, então nós vamos fazer melhor, alguma coisa assim. Há possibilidade nessa direção. O que eu acho que é o mais valioso desse sistema de informações, ele tem uma série de problemas, né? Não são frequentemente os problemas que são discutidos, mas ele tem uma série de problemas, tem uma série de coisas que precisariam avançar. Mas o que, de maneira geral, pode funcionar como um incentivo é porque, ao registrar, né, a situação em que nos encontramos, ele permite, talvez, desencadear ações que procurem confrontar, por exemplo, as áreas mais problemáticas, as áreas do conhecimento, que tradicionalmente os estudantes têm mais dificuldade, você tentar entender as causas disso. É importante toda essa área das causas, eu imagino que você talvez vá falar disso depois, mas eu já posso antecipar. Não, pode antecipar. O script, né? Que a gente tem na verdade, a Prova Brasil, ela faz parte de um conjunto de informações, ela não é uma informação isolada, né? Então, a gente tem outras informações que dizem respeito à estrutura das escolas, às características do professorado, às características dos estudantes, né? Essas coisas são coletadas, em geral, no censo escolar, né? Elas nos permitem compreender, interpretar muito do que aparece como resultado da Prova Brasil, né? Então, a Prova Brasil, ela te aumenta a capacidade analítica, na verdade, né?
à medida que ela incorpora as informações que vêm dessas outras bases de informação, né? E que permite para uma série de procedimentos estatísticos, mais ou menos sofisticados e tudo, mas permite para um conjunto de procedimentos você chegar a conclusões mais importantes, mais relevantes do que simplesmente dizer, olha só, a nota média dessa escola foi X e dessa aqui foi Y, então essa está acima, essa está abaixo. Na verdade, isso é o detalhe menos valioso, né? Eu diria talvez um pouquíssimo valioso, apenas fazer uma lista de escolas hierarquizadas em termos de desempenho. Isso é o menos relevante, na verdade. Ainda que, eventualmente, essa busca de posições pode, numa escola ou noutra, motivar, né, algum tipo de... funcionar como uma espécie de incentivo. Mas, de fato, não é para isso que essa prova foi pensada, né? Isso que ele está falando é importante porque o que acontece? Junto com a Prova Brasil, num outro momento tem um censo escolar. E você vai receber um calendário, não é isso? Um calendário não, questionário sociológico para responder. Por que uma escola, num ambiente, de repente, conflagrado, né, sem um EDH baixíssimo, esta escola tem um rendimento alto e, às vezes, uma escola, numa outra situação social melhor, tem um desempenho mais baixo, né? São essas variantes que esse tipo de avaliação, num contexto geral, né, Sim, podem ser apresentadas, né? Certamente. Inclusive, a própria Prova Brasil, ela contém, junto com ela, um questionário socioeconômico. Ela tenta traçar um perfil dos estudantes que fazem a Prova Brasil. Portanto, essa informação é bem menos abrangente do que a informação do censo escolar, que diz respeito a todos os estudantes. Mas os estudantes que fazem a Prova Brasil, tão importante quanto tentar, quanto se empenhar para fazer o melhor na prova, fazer o melhor na prova pode ter vários significados. Ela pode ter um significado dizer assim, não, eu vou tentar fazer o retrato da minha escola ficar mais bacana, a minha escola ficar melhor na foto. Esse é mas na verdade também tem uma dimensão para o sistema educacional, para quem o analisa, que é dizer assim, se os nossos alunos não investem para que a prova expresse o que realmente eles dominam, né, esse resultado fica mais fraco, né, porque ele está expressando não plenamente o que os nossos alunos dominam, né. Isso para quem está trabalhando com sistemas educacionais, para quem está analisando, para quem está tomando decisões, limita a capacidade da tomada de decisões. Então, tão importante quanto o investimento para fazer no teste, para dar o melhor no teste, né, também para responder o mais adequadamente possível aquele outro questionáriozinho que são de informações gerais sobre o aluno, sobre a sua família, sobre a sua casa. Essas informações são tão importantes quanto as informações do teste em si, né, porque elas ajudam muito na tua capacidade de analisar o teste, né, de chegar nessa situação que você apontou corretamente, Flávia, que há variações entre escolas, né? Há variações entre desempenho de cidades, de estados, há variações entre os mais diferentes grupos. Há muitas variações, as variações são grandes, né? Uma boa parte dessas variações, frequentemente, não tem a ver com as escolas, né? Não tem a ver com as instituições, tem a ver com as condições de vida das pessoas, tem a ver com as condições socioeconômicas das suas famílias e tudo mais. Então, a gente precisa levar isso em conta, né? Então, quando você encontra, por exemplo, uma escola numa condição de desvantagem socioeconômica clara, né, e que apresenta um desempenho que se destaca nesse contexto, né, ou quando você encontra o contrário também, né, esses são objetos que nos permitem verificar mais a fundo o que está acontecendo, né? Uma escola que vai muito bem, né, e enfrenta condições bastante adversas do seu público, do seu contexto, do entorno da escola e tudo mais, esse tipo de escola, se ela tem um desempenho lá em cima, é alguma coisa que a gente tem que compreender, que tem que estudar. O que está sendo feito ali que está proporcionando aos estudantes um acesso mais pleno ao direito à educação, né? O que disso nós podemos replicar para outros contextos, para outros ambientes. Então, na verdade, e a mesma coisa a gente pode pensar ao contrário, né? A gente gosta mais de falar do exemplo bacana, mas não temos só exemplos bacanas, né? Nós temos também exemplos ao inverso, né? Se alguma coisa numa escola sugere que ela está indo muito aquém daquilo que seria provável que ela fosse, considerando uma série de variáveis, né, dos seus estudantes, do seu corpo docente, do seu corpo profissional, da sua estrutura e tudo, se é possível fazermos uma análise desse tipo, isso nos dá pistas,
né? São pistas, isso não é uma verdade absoluta, objetiva. Tá? A gente sabe que muitas coisas interferem nisso, mas nos dá pista e diz, olha só, nós vamos olhar isso aqui com mais atenção, com mais cuidado, devemos aprender com essa experiência. Né? Então, acho que essa é uma utilidade mais nobre desse tipo de avaliação, desse tipo de informação. Porque, na verdade, a avaliação é isso, ela é um sistema de informações. Né? Todo sistema de avaliação é um sistema de informações. Né? A gente tinha, até a década de 80, as informações do tipo do censo escolar, que são dados de cadastro, né? A idade dos alunos, uma série de informações dessa natureza, né? Em que série estão, quantos estão em cada série, quem foi aprovado, quem foi reprovado. Não havia disponível um conjunto de informações sobre o aprendizado dos estudantes. A entrada disso, né, no nosso mundo, né, dessa possibilidade, isso tem a ver com uma série de avanços tecnológicos, né, com avanços conceituais que foram feitos ao longo dessas décadas recentes, né, nos permitiu dar um salto, a entrada dessas informações nos permitiu dar um salto naquilo que é possível ter de informação e, portanto, de capacidade analítica para tratar disso tudo. Né? Gente, a nossa live está acabando, os nossos 20 minutos já se esgotaram. O assunto, ele é importante, ele precisa ser debatido e refletido por todos nós, né? Escola, professores, quem faz educação, mídia e educação, política pública de educação. Márcia, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Foi uma satisfação poder falar. Espero que você me chame de novo, né? Virá, com certeza. Okay. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Hashtag Educa.